Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. José Silva e você está no meu canal Previdência Descomplicada. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, que é o planejamento previdenciário. E ao contrário de que muita gente pensa, o planejamento previdenciário não serve somente para aqueles que estão perto de se aposentar. Na verdade, eu costumo dizer que quanto mais cedo a pessoa começar a se preocupar em planejar a sua aposentadoria, melhor. Porque lá na frente, ela não vai ter maiores problemas para se aposentar, ok? Importante deixar claro também que o planejamento previdenciário, ele é feito de acordo com a legislação vigente à época. Então, vamos lá. Se houve a reforma da Previdência agora no ano de 2019, né? Que passa no ano de 2019, recente, a gente está em 2022. Então veja, vai ser feito de acordo com essa legislação, observando esse mandamento. Se houver outra reforma previdenciária, vai ter que ser feito um acerto nesse planejamento previdenciário. Então a primeira coisa que devemos deixar claro para o cliente é que o planejamento previdenciário vai seguir a legislação vigente à época. É claro que também vai se observar o direito adquirido, né, para aquelas pessoas que se filiaram antes de uma determinada reforma previdenciária. Mas o que é o planejamento previdenciário? E qual que é o escopo, qual que é o objetivo final do planejamento previdenciário? Bem, o planejamento previdenciário é um estudo, por assim dizer, de toda a vida contributiva do segurado. Veja que eu disse vida contributiva, eu não falei vida laboral. Por quê? Porque existe o segurado facultativo que não trabalha e ainda assim ele escolheu continuar contribuindo com a Previdência para manter direitos ali a benefícios por incapacidade e até mesmo aposentadorias programadas. Então, é necessário um estudo da vida contributiva. Não só da vida contributiva, mas também de toda a documentação pertinente a essa vida contributiva. Planejamento previdenciário é muito mais do que contagem de tempo de contribuição e muito mais do que cálculo de aposentadoria. Também engloba isso. Planejamento previdenciário também engloba contagem de tempo de contribuição e, pelo amor de Deus, não vai me fazer contagem de tempo de contribuição pelo site do INSS. Primeiro que você precisa conhecer bastante da legislação para utilizar aquela ferramenta. Segundo, aquilo ali, meu amigo, não é confiável, tá? Contrate sempre um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário, para que ele possa fazer isso para você de forma correta, ok? Então veja, por que é preciso conhecer a legislação? Porque nem sempre, a depender do tipo de atividade que você exerce, você vai contar o tempo de contribuição de forma tão fácil, como por exemplo a atividade especial, aquele funcionário, aquele trabalhador exposto à insalubridade, ok? Até 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma previdenciária, é possível, quando o trabalhador ele não atinge o tempo necessário para receber uma aposentadoria especial, e mais à frente eu vou explicar sobre esse tempo, ele ter um aumento nesse tempo de contribuição, é a chamada conversão do tempo de contribuição especial para comum, ok? Isso aí vamos explicar mais na frente. Então veja que não é tão simples fazer uma contagem correta de tempo de contribuição, tá? O planejamento previdenciário também, ele vai observar toda a documentação necessária para lá na frente você não ter problemas com a sua aposentadoria. Por exemplo, a própria atividade especial, ok? O INSS, ele encrenca muito com isso, com documentação que comprova a atividade especial. A gente sabe que até 28 de abril de 1995 era possível o reconhecimento da atividade especial, em alguns casos, por enquadramento legal, né? Bastava a pessoa exercer aquela profissão
que por enquadramento legal, decreto 53.831 de 64, decreto 83.080 de 79, já considerava alguns tipos de atividades como especial, salvo no caso do ruído, porque o ruído sempre exigiu a apresentação de laudo técnico. Após essa lei, ou seja, com a publicação dessa lei em 29 de abril de 1995, passou-se a exigir laudos técnicos como DSS 8030, DIRBEN 8030, enfim. E em 2004 passou-se a exigir o PPP como o único laudo técnico capaz de comprovar a insalubridade. Então veja que a partir de 29 de abril de 95 passou-se a exigir laudo técnico. Só que esse laudo técnico ele tem que ser preenchido de forma correta, né? O PPP, por exemplo, ele é um resumo do LTCAT, que toda empresa tem, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. O PPP, se ele tiver preenchido de forma correta, não precisa do LTCAT. O LTCAT, muitas vezes, só vai ser pedido quando houver divergência ali no PPP. Ok? Então, orientar a já ir buscando essas documentações e demonstrando como que essas documentações devem ser preenchidas de forma correta pela empresa, já é meio caminho andado para reconhecimento especial de uma determinada atividade. Tá? Então, esse é o planejamento previdenciário. Além disso, o planejamento previdenciário, ele necessita com que o advogado olhe o CNIS do seu cliente. O que é o CNIS? Esse documento ele é muito importante dentro de um planejamento previdenciário, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Por quê? Lá, não raras vezes, é apontado algumas pendências, né, que necessitam de acertos, sem os quais, sem esses acertos, ou você vai receber uma aposentadoria menor, que não lhe é devida, de fato, né, ou você nem mesmo vai conseguir se aposentar. Porque existem algumas pendências que, se não forem corrigidas, aquele período ali, ainda que esteja computado no CNIS, não vai contar para você como carência e nem como tempo de contribuição. Então veja como que o planejamento previdenciário é algo bastante complexo, tá? Que engloba muito mais do que contagem de tempo de contribuição e cálculo de aposentadoria, né? É um estudo detalhadíssimo da vida contributiva daquele segurado, ok? Veja você que o objetivo primordial do planejamento previdenciário, e aqui eu vou citar o meu mentor, professor Teodoro Agostinho, foi lá com ele que eu aprendi, é você entregar para aquele segurado, para aquele cliente que vai se aposentar, uma renda no mínimo compatível com a renda que ele tinha quando ele estava na ativa. O sucesso do planejamento previdenciário é isso. E aí, para você fazer isso, você tem que entender não só de direito previdenciário, mas também um pouco ali de investimentos, ok? Vamos lá. Planejamento previdenciário. Você verificou. O segurado, ele está ali filiado antes da emenda constitucional 103 de 2019, né, a maioria, e, portanto, tendo direito às regras de cálculo da Lei 9876 de 99, óbvio, se ele contar com direito adquirido. O que é o direito adquirido? É quando a pessoa, ainda que ela não tenha requerido a aposentadoria no momento oportuno, ela já teve até 12 de novembro de 2019, por que eu falo 12? Porque 13 foi a reforma previdenciária, né? Então, até 12 de novembro de 2019, ela já contou com os requisitos para uma aposentadoria programada, seja por idade, seja por tempo de contribuição, seja especial, seja aposentadoria do professor, seja aposentadoria rural. Nos moldes
anteriores à reforma e, portanto, pelas regras de cálculo da Lei 9876 de 99, que não raras vezes é mais benéfica do que as regras de transição, né, pós-reforma. O que é a regra de transição? Regra de transição é que quando há uma reforma previdenciária, aplica-se um pouco, não é nem muito ao Sol e nem muito à Lua. Regra de transição, aplica-se regras da parte antiga e regras da parte nova, ok? Há uma mudança no cálculo ali, mas não tão brusca com relação à regra geral da reforma. Há uma mudança nos requisitos, mas não tão brusco com relação à regra geral da reforma. Porque se a gente pegar a regra geral da reforma previdenciária, o que a gente percebe? Que a aposentadoria por tempo de contribuição foi posto um fim, porque hoje exige-se idade mínima para se aposentar. Mas existem regras de transição, como no caso aí, que me vem na cabeça, pedágio 50%, em que ainda é possível você se aposentar por tempo de contribuição, sem a idade mínima. Ok? Só que, veja, mistura-se um pouco. Porque na regra geral, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35 anos, sem a exigência de idade mínima. Desculpe, regra geral não, no direito adquirido. No direito adquirido, antes da reforma previdenciária, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, repito, mulher 30 anos, homem 35 anos, sem a exigência de idade mínima. Regra geral, pós-reforma, com exigência de idade mínima, pondo fim à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí vem uma regra de transição ali, pedágio 50%, meio termo. E aí o que acontece? Modifica ali um pouquinho o cálculo e modifica ali um pouquinho os requisitos para se aposentar. No caso, qual que é o cálculo antes da reforma previdenciária? Não é? O cálculo pelo direito adquirido. Você vai pegar, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, 80% das maiores contribuições, você vai descartar as 20% menores. Vai fazer a média aritmética simples, ou seja, vai somar essas 80% e dividir pelo número de contribuições, isso é média aritmética simples, vai achar o salário de benefício e vai multiplicar pelo fator previdenciário. E ali você vai achar a RMI, renda mensal inicial, que nada mais é do que o valor que o indivíduo vai receber de aposentadoria. Como que é a regra de cálculo pós-reforma previdenciária? Você vai considerar 100% de todos os salários de contribuição, de todas as contribuições. Veja que, portanto, que sem o descarte das 20% menores, só que você vai fazer a média dessas contribuições e depois que você fizer a média dessas contribuições, o que vai acontecer? Esse valor de 100% não vai ser o salário de benefício. Você vai pegar e começar com 60% dessa média. 60% dessa média não vai ter aplicação do fator previdenciário, porque daí também seria reduzir demais, né? Vai começar com 60% dessa média e vai acrescentar 2% por ano, né, para cada ano, até atingir 100%. Então é um cálculo extremamente prejudicial. E aí como que fica o cálculo dessa regra de transição do pedágio 50%? Você vai pegar 100% da média, ou seja, não vai descartar as 20% menores, vai considerar 100% de todo o salário de contribuição, vai achar a média aritmética simples e vai aplicar o fator previdenciário. Então veja que é um cálculo meio termo ali, tá? Em que não raras vezes, apesar de que, via de regra, a regra pelo direito adquirido é mais benéfica do que a regra de transição e a regra geral, pode acontecer de ela ser menos benéfica. Pode acontecer de uma regra de transição ser mais benéfica do que a regra pelo direito adquirido.
Então é necessário fazer essa comparação, é necessário sempre fazer contagem de tempo, com tempo considerado até a reforma, depois com tempo considerado pós-reforma, ver se tem direito a alguma das regras de transição, que são várias, aqui eu dei o exemplo somente do pedágio 50%, mas tem o pedágio 100% também, mas esse exige idade mínima de 57 anos para mulher, 60 anos para homem, e um pedágio de 100% do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para atingir 30 anos mulher, 35 anos homem. No pedágio de 50% tem que ter menos de 2 anos e pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Então veja que planejamento previdenciário é algo complexo. Além disso, você fez o cálculo e verificou o valor da aposentadoria. Nem sempre a aposentadoria de maior valor é aquela que vai ser mais benéfica para o seu cliente a longo prazo. De repente, é interessante que ele receba uma aposentadoria de menor valor e você o oriente a investir, por exemplo, numa previdência privada. E aí você vai ter que entender de previdência privada, PGBL, VGBL, né? Para ver ali a situação do imposto de renda e tudo mais. Mas de repente é interessante, porque com uma previdência privada e mais aposentadoria ali, ainda que seja um pouco menor do que a outra que você achou, vai dar para ele uma renda próxima ou similar à que ele tinha quando ele estava na ativa, do que se ele recebesse a aposentadoria que a princípio fosse maior financeiramente, né? Então, vamos lá, esse cliente recebe uma aposentadoria menor, mas ele teria direito a uma aposentadoria maior se ele continuasse contribuindo mais um pouco. Só que, meu amigo, ele quer parar de trabalhar, ele não vai trabalhar mais não vai verter contribuição. O dinheiro que ele economiza sem verter a contribuição para receber a aposentadoria maior, ele pode investir numa previdência privada. Então é esse que é o escopo do planejamento previdenciário. Então veja que o planejamento previdenciário vai muito além do que contagem de tempo de contribuição e cálculo de aposentadoria. Você tem que ter uma visão macro para orientar o seu cliente, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo e tchau.